Entendemos que o mapeamento das emoções e a pedagogia da alma é a única forma didática em que podemos nos perceber fora do julgamento que é imposto pela experiência da dualidade, regida pela lei kármica. Dentro do que chamamos processo ascensional, desenvolver essa habilidade é o primeiro passo para que o novo caminho aconteça, já que, conhecendo como a programação mental funciona, abastecida pelas emoções e comportamentos, desativá-la se torna absolutamente possível. São campos minados na psique que explodem continuamente, criando mais do mesmo por eras, de encarnação por encarnação, prendendo a humanidade nessa escravidão humana chamada Matrix, de padrões de repetições do campo fenomenológico. Não existe remédio ou cura para a ilusão. Por isso, os processos terapêuticos conhecidos como a psicologia, a constelação familiar, a psicanálise e todos os outros só oferecem ilusão de cura, sempre como uma forma paliativa de olhar para as questões emocionais da experiência humana. Reafirmamos que todas as terapias ignoram que não há cura para a ilusão, e neste agora, a busca é pelo encerramento da experiência e não pela cura da experiência. Poucos profissionais dessa área têm essas informações ou esse conhecimento sobre as mudanças que estão ocorrendo em todo o planeta, e obter essas informações faz toda a diferença na vida humana. Sobre isso, podemos compreender que sair da inconsciência requer que tenhamos desenvolvido algumas habilidades, como a forma de olhar, por exemplo. E para que a mudança aconteça, é preciso que saiamos do jogo tridimensional, jogo que nossas emoções alimentam na inconsciência em relação ao que o externo nos oferece como condição de experiência. As nossas maiores lições estão no campo familiar, pelos contratos kármicos de repetições de padrões emocionais e comportamentais, que têm como base 2 gerações de cada lado de nossa linhagem, que viveram em total e absoluta inconsciência, ignorando totalmente o jogo dessa prisão. Nascem, crescem e morrem, acreditando que isso é a vida. Sair dessa ignorância é se lembrar da própria mestria, e para isso, o olhar e o reconhecimento de todas as emoções e comportamentos de baixa frequência é imprescindível. O que se chamava de cura na velha energia, hoje conhecemos como mudança de frequência, mudança de vibração, acompanhando o fluxo do planeta, recebendo o universo não mais na 4ª dimensão inferior, no campo das criações mentais, como vivemos até agora. A própria experiência é a nossa grande lição. Ou olhamos corretamente, ou estaremos inseridos no jogo da ilusão dos contratos que nos prendem na lei kármica. É hora de pegar ou largar essa maravilhosa oportunidade das liberações kármicas. O jogo deve ser encerrado. E o que seria esse jogo? Para as pessoas que estão na inconsciência, seria uma prisão. Porém, para as egrégoras que sustentam a Matrix, o jogo é o alimento do qual elas se alimentam. São as dores humanas ou ilusões sobre essas dores que manipulam todo o jogo. Crenças, vícios, culpa, manipulação e todas as habilidades mentais que são experimentadas nesta dimensão, que tem como base o medo e o julgamento. O mapeamento das emoções é o reconhecimento desse labirinto. Compreendendo esse jogo, a saída da experiência é automática,
e as liberações dos contratos kármicos acontecem automaticamente. O ego perde a força e acaba se entregando à redenção, e não tendo mais alimento energético que o sustente, morre por inanição. É reconhecido na energia da gratidão por ter experimentado a dor e já pode morrer em paz nos braços da alma. A morte do ego é simbólica nesse processo e diferente da velha energia que mantém a experiência na roda do samsara. Nesta nova energia, o ego é acolhido na luz da consciência e liberado dos papéis, dos personagens. Isso é liberdade, a volta para a unidade. Na vida da lei kármica, na dimensão dual, ficamos aprisionados nas repetições de padrões, no campo fenomenológico, infinitamente garantindo que a luz, que é a informação que liberta, seja velada o tempo todo. Essas informações precisam chegar a todos, pois essas informações são frequências e vibrações que todos precisam conhecer para saírem da ilusão tridimensional, que é marcada cada vez mais pela sombra, ausência de luz, ausência das verdades divinas. O mapeamento das emoções é importante antes de mais nada, para que o indivíduo tenha consciência da própria inconsciência, percebendo que algo precisa ser feito em relação ao seu próprio despertar. Sair da ignorância mental tornou-se uma necessidade de sobrevivência, pois as mudanças estão acontecendo a passos bem acelerados e as transformações precisam acontecer no campo vibracional de cada um, individualmente. Os tempos vindouros prometem abalos e a estrutura precisa estar firmada no propósito da alma. O que representar o velho padrão de frequências densas não será aproveitado no novo sistema. E isso engloba tudo, inclusive a própria personalidade. Reconhecer os aspectos a serem liberados é o início da própria libertação do sistema dual. Não se pode liberar o que não percebemos que prendemos. Isso é evidente. O mapeamento das emoções é o caminho que todos deverão percorrer se quiserem reconhecer-se como unidade, já que o convite é para sair da dualidade. Para o ego, reconhecer a inconsciência é tão ilógico quanto dizer a um ser humano que ele, em verdade, não é a verdade, e que ele não passa de um personagem experimentando essa dimensão, um verdadeiro iludido. A mente tende a recusar essa ideia totalmente, mas não há para onde correr a não ser entregar-se à luz do amor. A pedagogia da alma é a base para o novo caminho, é o movimento do novo olhar, do novo ouvir, e o novo verbo é a compreensão na íntegra da verdade que cada um é em essência. Jesus disse: a verdade vos libertará. A pedagogia da alma tornará cada um de nós o Verbo de Deus, em que apenas a verdade será a ferramenta. Com amor e verdade, Morada dos Mestres. Por Márcia Vazquez.